Olá a todos que acompanham Metrópolis, eu sou Isadora Teixeira e hoje converso com um homem que fala sobre prosperidade e vende a seus mais de 2 milhões de seguidores somente no Instagram uma vida inimaginável. Ele que é empresário, influenciador e mentor, Pablo Marçal recentemente se envolveu em uma polêmica ao levar alguns de seus alunos ao Pico de Marins, em São Paulo, e precisar do resgate do Corpo de Bombeiros. Pablo Marçal, seja muito bem-vindo. Obrigado, Metrópolis. Obrigado a você e a todos os telespectadores, aos web espectadores aí que vão assistir essa entrevista. Pablo, eu gostaria de começar a entrevista questionando quem que é Pablo Marçal? Afinal, é um coach, um influencer, um escritor? Quem que é você? Pablo Marçal é um brasileiro de 35 anos de idade, casado com a Ana Carolina, pai do Lorenzo, do Benjamin, do Miguel, da Isabela, empresário. A gente tem algumas empresas, são mais de 20 empresas que nós temos. E sou escritor também, mais de 20 livros publicados. A minha formação é bacharel em Direito, cursei administração, MBA em Gestão Empresarial e estou bem focado no universo imobiliário. Se você perguntar para mim quem eu sou imagem e semelhança de Deus, sou cristão e uma coisa que arde no meu coração é a riqueza do povo, é a riqueza dos céus na terra também. Eu amo a palavra de Deus, amo viver nos preceitos dele, e uma coisa que eu amo muito e que todo mundo precisa saber é a liberdade. Então, é o que o Brasil mais precisa, é de liberdade, é de pessoas que são produtivas, eu amo produtividade, e uma coisa que marca bastante a minha vida é o fruto e o transbordo e o desfrute. Então, eu sou uma pessoa que vivo intensamente. Você começou na entrevista falando nele que tem uma vida inimaginável. É uma vida imaginável. É uma vida que você consegue plantar, colher, mas se você quiser replantar, você vai recolher, né? Você vai ter uma colheita cada vez maior. Esse é meu desejo para todo brasileiro. Pablo, recentemente você se filiou ao PROS. Sim. E aí eu te questiono, você pretende se candidatar nas eleições de outubro deste ano? Então, nesse domingo agora, eu vou revelar isso para o Brasil. As pessoas estão próximas e o universo político já sabe a resposta. Vou colocar meu nome à disposição do partido, já está à disposição, né? E a gente vai fazer o lançamento aí da pré-candidatura para a presidência da República. Então, nesse domingo, eu vou estar num estádio de futebol com pessoas que eu tenho aliança, com pessoas que andam comigo. Eu não tenho só 2 milhões de seguidores no Instagram, mas sou visto por 10 milhões de pessoas diferentes todos os meses na internet, né? Em todas as redes sociais, em todas as plataformas que eu uso, de alunos. Eu tenho mais de 300 mil alunos cadastrados, alunos mesmo que estão cursando algum, algum método meu, ou nosso, né? E nesse dia, acho que de primeira mão aqui, o jornal Metrópolis, ele vai noticiar isso. Ninguém está sabendo disso ainda na mídia, né? Então, nada melhor do que um dos maiores comunicadores do país aí, falando isso. Pablo, você fala muito sobre esse poder da internet, né? Inclusive você citou os seus números. Nas eleições de 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito, ele conseguiu essa vitória muito pela influência da internet. Você acredita que as eleições de 2022 também vão ter ou a mesma influência da internet que teve no passado, ou mais ainda? Em primeiro lugar, estudando a eleição do Jair Bolsonaro, ela não foi por causa da internet, foi por causa de uma aclamação social, de um clamor social por alternância de poder. Se você for reparar bem, só 4 partidos políticos conseguiram chegar à presidência da República. 2 partidos grandes e 2 partidos pequenos. Então, o que o povo gosta? O que o povo também não suporta? O povo gosta de liberdade e não suporta imperialismo. Então, não foi só uma onda de o Bolsonaro venceu. Foi uma questão do povo querer e desejar ardentemente a alternância de poder. De tantos fatos, né, que a gente viu, lamentavelmente, tantas condenações e tudo que foi acontecendo ao longo do tempo.
Agora, a internet, ela é uma capilarização de tudo, inclusive vocês, que são a mídia, vocês capilarizaram melhor agora pela internet. Então, a internet é uma forma de carregar a informação até o destino final. Então, é um meio, né, a internet. A informação continua sendo informação, a tecnologia está crescendo a cada dia, mas não foi determinante. Segundo o Senado Federal, numa publicação, 51% do resultado da eleição vai vir do digital, ou seja, ainda está muito próximo. Então, a campanha desse ano, quem apostar no off, só no presencial, vai ter um problema, porque é uma eleição de duas pernas. Quem apostar só no digital também vai ter um problema. Então, a eleição ela é híbrida ainda. E precisa ser levada a sério essas duas partes, essas duas frentes, que senão pode comprometer gravemente o resultado de quem está querendo galgar ou alcançar algum alvo aí pretendido. As mais recentes pesquisas ainda mostram ali que as intenções de voto estão muito concentradas nos dois aí, principais personagens da política atualmente, né? O Lula, ex-presidente, e o Jair Bolsonaro como presidente. Sim. Você acredita que isso vai mudar? De que forma que isso pode mudar aí durante essa campanha, né? Incluindo aí agora você se inserindo nesse cenário como pré-candidato? É muito bom ter essa polarização, mas do jeito que ao nível que ela está, ela tira toda a força de uma renovação, uma força de mudança de mentalidade do povo. E eu faço uma pergunta para a nação, né? Estando aqui na principal canal, um dos principais canais de comunicação aqui da América do Sul, né, que é o Metrópolis. A pergunta é: a nação brasileira é jovem. Se ela fosse a sua filha que fosse casar, você gostaria que ela casasse com quem? É uma pergunta que eu faço para a nação agora. A sua filha vai casar, ela é jovem, você treinou ela, você amou ela, você guardou ela. Você vai dar ela para quem? Para alguém que é ignorante, para alguém que é limitado, para alguém que não muda a mentalidade, para alguém que quer defraudar ela, para alguém que quer destruir com os sonhos dela. É interessante quando você faz a pergunta para o povo, usando uma alegoria dessa, uma comparação dessa, as pessoas pensam, peraí, eu não vou votar, eu vou entregar a minha nação na mão de alguém, e esse alguém, assim como na Bolsa de Valores, uma empresa listada na Bolsa, esse alguém pode prejudicar a minha filha, né? Se todo mundo no Brasil tratasse o Brasil como uma filha que fosse casar, você daria muito crédito para pessoas que estão com paixão, com amor pela nação, pessoas que são sérias. Talvez as pesquisas não apontem grande coisa, né? Se você fosse casar sua filha, você não ia usar as pesquisas para casar ela, você ia atrás daquele candidato ao casamento que tem pelo menos um mínimo de perfil, né? Então, eu vejo que em poucas semanas e no máximo 2, 3 meses, o Brasil já vai ter despertado. Eu chamo de o destravar da nação. Vai ter um despertamento nessa nação. Ele vai começar no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador. E vai parecer, no começo, uma piada, vai parecer, né? Eu vejo entrando nessa corrida sendo ridicularizado, mas nunca julgue alguém que tem um coração apaixonado, alguém que ama a nação, alguém que sabe o que está fazendo. Não é alguém que está numa aventura, não é alguém que quer aparecer, mas se você realmente fosse casar a nação com alguém, é uma pergunta que eu tenho para você. Você olhou os candidatos? Você olhou as pessoas que se propuseram a entrar nesse movimento para levar o Brasil para o próximo patamar? E a última questão, essas duas pessoas que estão concorrendo aí na polarização, e os dois são extremos, né? Você não vai me ver nenhuma vez nessa campanha falar mal de um nem de outro, mas os dois se posicionam como extremos. Esses dois têm a mentalidade renovada, esses dois querem abrir mão de certas coisas para levar o país para um próximo nível? É uma resposta que o eleitorado tem que ter. Eu sei que a propaganda eleitoral é para persuadir alguém, mas pela primeira vez na história da campanha eleitoral aí, presidencial, você vai ver alguém que não quer persuadir. Alguém que vai fazer você fazer as perguntas certas, fazer você entrar num processo de dissuasão. Tirar o motivo que colocaram para ver se você encontra outro motivo para fazer o que você estava fazendo com o seu voto. Uhum. Pablo, num Brasil polarizado em extremos ideológicos, onde é que Pablo Marçal se alinha mais? Tem 200 e poucos anos, talvez 223 anos, salvo engano, que existe essa onda de esquerda e de direita, né? Pelo menos mais de 200 anos, salvo o juízo melhor aí, salvo o melhor juízo. Nesse tempo,
Os de esquerda, eles que deram esse apelido de direita, né, para os nobres, e hoje não tem nada de nobre na direita, tem radical, que tem baixa renda, alta renda nos dois polos. Só que ficam nesse processo, que esse processo é chamado de dicotomia. A dicotomia é o seguinte, o cérebro também tem dois polos. E aí você elege um ruim e o menos pior. A eleição no Brasil hoje é isso. É entre o ruim e o menos pior. Aí você fala, qual é o ruim, Pablo, e qual é o menos pior? Depende da ótica de quem está olhando. Porque se alguém gosta do Luiz, o ruim é o Messias. Se alguém gosta do Messias, o ruim é o Luiz. Só que por não querer o ruim, eu dou a minha vida pelo menos pior. E aí que está o grande lance. O Brasil já tem 500 anos. É uma nação jovem. Mas a gente não precisa de viver populismo. A gente não precisa de viver desequilíbrio. A gente não precisa de viver de maneira nenhuma entregando a nossa nação na dicotomia. As duas opções não servem. Ah, mas é o melhor porque eu não gosto do outro. Isso não faz mais sentido. A nação precisa prosperar. A nação precisa avançar. E eu posso falar algo que vai marcar esse tempo no Brasil. O Brasil vai para um tempo de prosperidade nunca visto antes. Eu tenho falado isso para alguns empresários que vão nos apoiar nesse momento. E eu tenho mostrado para eles que como resolver certos problemas para o Brasil avançar. E eu já adianto, o governo não tem a capacidade de fazer ninguém prosperar. A prosperidade é uma questão de unidade nacional, de pacificação nacional, e quem prospera é o povo. Se o governo é forte, é porque o povo é forte. Então, esse é um tempo de vocês não terem medo, de vocês não terem pudor. É um tempo de vocês pensarem e avaliarem. Eu mesmo, eu vou convidar pessoalmente, fica aqui registrado na Metrópolis, eu mesmo vou convidar pessoalmente para conversar e trocar ideias com todos os candidatos. E posso deixar bem claro para vocês, os dois da polarização não vão querer conversar. Não é só porque estão em primeiro, porque eles entenderam o jogo. E vocês vão perceber depois de hoje, depois dessa entrevista. Nenhum dos dois está gastando energia para atacar um ao outro, para que ninguém cresça. Então, pela primeira vez, você está tendo a eleição mais polarizada da redemocratização nacional. E você não está vendo os dois polares, ou seja, os dois radicais atacarem um ao outro. Por que eles estão fazendo isso? Estão fazendo isso para sair ileso para ir para o segundo turno. Também vou falar mais. Não haverá segundo turno. Não vai ter segundo turno. Essa eleição é resolvida absolutamente nesse despertamento da nação. O Brasil não vai deixar para depois. O Brasil vai começar a fazer as perguntas certas, vai olhar no olho dessas pessoas e vai sentir no coração. Vai ser uma eleição sentida no coração e não no medo. O medo ataca o intestino. O medo ataca o intestino. É onde tem mais cortisol, mais do que no cérebro. Inclusive, nesse dia primeiro que eu te falei, de maio, eu vou estar aqui na Arena Barueri, em São Paulo, e nesse dia a gente vai começar um novo movimento a nível mundial. Não vai ser só sobre o Brasil, e depois, se você quiser saber mais, eu te falo sobre isso. E um eventual governo de Pablo Marçal, qual que seria a grande mudança para o Brasil? Primeira coisa é a mentalidade. Uma coisa que nenhum governante teve paciência de fazer é amar o próximo. Como assim o próximo? Cria-se as facções e aí fica em pé de guerra umas com as outras. Um governante de verdade tem que ser humilde o suficiente para conhecer as pessoas. Se são três poderes, nós temos um sistema, a nossa Câmara, o nosso Legislativo, ele é bicameral. Eu não tenho que ter amizade ou fazer coisas com os políticos que eu gosto ou que eu tenho aliança. A nossa aliança é com o Brasil, é maior do que com o partido. Eu amo o meu partido e falei para o meu partido, eu sou soldado desse partido. Esse era um dos maiores partidos dessa nação, porque eu vou investir minha energia nisso. Vou trazer gente que tem raiva de política. É bom que os políticos saibam disso. Por que não tem pessoas boas? São bem poucas as pessoas boas na política. Porque as pessoas boas são persuadidas pelos seus familiares a não mexer com isso. Eu tenho enfrentado grande dificuldade nessa seara. Então, o que acontece? Um eventual governo, eu posso falar para você que está mais real do que qualquer um pode imaginar, apesar de parecer precoce ou prematuro. Desde a minha adolescência, eu não entro em nenhuma coisa de brincadeira e não entro para voltar atrás. Então, eu não quero ser a surpresa, inclusive já deixo registrado aqui no Metrópolis, eu não sou a terceira via, tá? Existe esquerda, existe direita, nós somos um governo do alto, que aceita, que tolera, sem extremismo. Quando você vê um governo de direita, ele legitimamente de direita, mais à extrema,
que ele faz? Ele quer deixar as causas, que a esquerda milita muito bem, no lixo. E a esquerda faz o mesmo. Assim, vários brasileiros são prejudicados. Então, eu vou me posicionar como um governo do alto, não somos de esquerda, não somos de direita. Essa dicotomia não vai funcionar. O Brasil vai crescer, a gente vai prosperar e vamos parar de falar disso nesses próximos anos. Mas, Pablo, você já tem algum projeto em mente, assim, para assistência social, educação, saúde, algum que você possa citar como sendo o mais importante aí da campanha? Posso sim. Não tem o mais importante, mas é mais importante para cada área e cada perfil de brasileiro. Nesse final de semana, no dia 1º, eu vou revelar os 12 perfis de brasileiros e a gente vai resolver esses 12 perfis escalando a sociedade. Então, vai ser a maior escalada social da história. O que significa isso? Existem pelo menos 35 milhões de brasileiros que estão na beira da miséria. Aí você vê alguém que está lá no perfil 7, 8, 9, 10, 11, 12, te conta que o último perfil de brasileiro é o governante. Não tem mais do que 2 milhões de brasileiros no perfil de governante. Essa pessoa, ela não tem paciência com os que estão lá no 2, 3, 4. Tem gente que está só precisando de comer à noite. Ela não tem dinheiro para comer à noite. E o país não se faz mandando só as pessoas trabalharem. A gente tem que curar essa nação. Essa nação, ela precisa cada um de se enxergar, cada um entender onde está. Nós, governantes, precisamos fazer as pessoas entenderem quem elas são, entender o que elas estão vivendo e pegar na mão. É aquele velho ditado, não dá o peixe na mão, dá a vara. Existem pessoas que o Brasil tem que se sensibilizar, pessoas que se você der a vara na mão, ela não vai pescar, ela não tem condições nem emocionais, nem físicas, nem espirituais. O que significa isso? Nós precisamos investir energia nessas pessoas. Então, eu acho que o principal ponto, não a principal área, mas o principal ponto é ser honesto com o povo brasileiro e mostrar para eles aonde eles estão. Então, isso é muito fácil de fazer com banco de dados, com inteligência artificial, com algoritmo, que é uma coisa que eu domino, que sai melhor que os candidatos estão disponíveis. Eu amo isso, eu sou analítico. Eu já fui analista, eu amo cruzamento de dados, eu amo relatório, eu amo gestão, eu sou gestor de grandes empresas aqui que faturam milhões. E eu posso falar para vocês uma coisa bem simples. O que a gente precisa é entender o povo. Depois que a gente entende o povo, a gente precisa fazer o povo se entender. E depois que a gente entende o povo e o povo se entende, a gente tem que mirar todo mundo para um alvo. E eu vou te falar qual que é o alvo do Brasil nos próximos 10 anos. O alvo do Brasil é se tornar a nação mais próspera da Terra. Eu sei que várias pessoas vão rir, vão dar gaitada, só que aqui está um alerta para a nação. Pelo menos 50% do dinheiro público, pelo menos 50% das riquezas desse país são roubadas. Aí alguém fala, onde que você tirou esse dado? De conversas com pessoas que administram isso. E aí você fala, pois é, mas cadê uma fonte confiável? Eu já vou te falar. O problema não é a fonte confiável, é a fonte não ser confiável. E aí, de tantas barganhas, de tanto comissão, de toma lá da cá, eu aqui, eu ali. Não, deixa eu te falar uma coisa. A mentalidade do povo vai avançar e vocês vão aprender a prosperar. E se você prosperar, a nação prospera. Vou te dar um exemplo. O segundo ponto que a gente vai avançar vai ser uma marca do governo. Nós vamos fazer um governo para 10 anos, para fazer isso em 4. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa, hoje tem 12 milhões de desempregados, esse número fica flutuando entre 11 e 13 milhões, e o mais interessante é que se você fizer vagas de trabalho para esses 12 milhões de desempregados, você não vai diminuir os 12 milhões de desempregados. Existe uma força de trabalho comprometida. O que fez os Estados Unidos mudar? E é uma coisa que eu já vou mandar um recado para a nação agora. Brasileiros, a partir de 2023, nunca mais vão sair do Brasil para lavar banheiro de americano. Nunca mais isso vai acontecer. Porque isso é uma questão de mentalidade. O que o povo americano fez? Tem um índice chamado IDP, que é Índice de Distância do Poder, e o IDP do Brasil é o mais alto do mundo, junto com o México e dos Estados Unidos. Então, quanto menor, mais positivo, quanto maior, mais negativo. O índice dos Estados Unidos é o melhor do mundo, ou seja, a mentalidade do povo é de não usar trabalho de base, que é um trabalho braçal. Eles fazem o quê? Eles colocam pessoas de outros países para fazer isso. E aí que está o grande lance. Existe uma forma simples da gente gerar 50 milhões de empregos no Brasil. Aí alguém fala, como que isso é possível? Fazendo aquela escalada social que eu te disse. Transformando pessoas,
fazendo elas entenderem o nível que elas estão e fazendo elas subir nessa escala da sociedade. Então, os governos de hoje se definem o seguinte: eu sou socialista, o outro fala que é capitalista. Então, pela primeira vez, vocês vão ouvir uma terminologia. Vai ser a primeira vez que você não vai achar referência aí, a não ser um ou outro falando, ou registro lexográfico aí no dicionário. O governalismo. Nós vamos fazer as pessoas entenderem que o mais forte que existe é a base da família. E a família é o seguinte: eu quero mandar um abraço para os 19 milhões de empresários, que pela sociedade tudo deve dar 40 milhões de empreendedores, e quero mandar um abraço para a força produtiva dessas empresas, que deve estar em torno de 100 milhões de trabalhadores no Brasil. Os 12 milhões de funcionários públicos e todos aqueles que são a força motriz do Brasil. Então, como é que faz para criar 50 milhões de novos empregos? Escalar socialmente pelo menos 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas que entrarem nessa escalada social e elas deixarem de serem trabalhadoras para serem as sofredoras, né? Porque não tem grande vantagem a um olho nu você sair de um emprego onde você tem estabilidade para você ir para um negócio que é arriscado, que no caso é empreender. Por isso que eu mandei um beijo para os empreendedores, porque eles deixam de ter a carteira assinada para assinar a carteira de vários, correndo o risco que ninguém corre. Então, como que isso é possível? Tem esses 12 milhões de desempregados, nós vamos começar a importar mão de obra. Nós precisamos importar mão de obra para oxigenar o crescimento do país. Aí você fala, vai trazer da onde? Primeiro lugar, língua portuguesa, todas as nações de língua portuguesa. Segundo, mundo hispânico. A gente tem um mundo latino-americano gigantesco e para ter pujança na economia, a gente não pode ser ciumento com o crescimento. Pois é, mas desculpa interromper você, mas só para não perder o raciocínio, Pablo, o Brasil hoje tem mais de 12 milhões de desempregados, né? Ainda teria emprego para essas pessoas que viriam de fora? Como é que isso funcionaria? Acabei de falar. O que é o problema hoje? O problema é muito simples. Quando você tem 12 milhões de desempregados que estão sem força de produção, você pergunta para o empresário, e eu também sou empresário, você vai pegar uma pessoa que está na situação que não consegue pescar para dar um emprego para ela, ela não vai trabalhar. A gente tem que curar essa faixa. Existe uma faixa que você vai, daqui para 20 anos, quem não entender isso socialmente no Brasil, vai pagar caro. O Brasil vai pagar caro se a gente não entender. Os Estados Unidos entendeu isso há mais de 50 anos atrás. Só para você ter uma noção, uma das frentes que a gente vai bater muito, que me impressiona todos os anos, é ver 80 milhões, 70 milhões de turistas numa única cidade americana chamada Orlando, e o Brasil tem 6, 7 milhões de turistas ao longo do ano inteiro. Pra você ter uma noção, em Chipre, na União Europeia, lá tem 1 milhão e poucos mil habitantes, só que lá tem 4 milhões. Olha para mim aí, por favor. Lá tem 4 milhões, na verdade, e vai 1 milhão de turistas por ano, 25% da nação. O que acontece? Por que um Brasil que tem 16 mil quilômetros de fronteira, pelo menos 8 mil quilômetros só de praia, a gente tem 6, 7 milhões de turistas ao longo do ano? Porque a gente não tem ideia disruptiva, a gente não faz investimento nisso, a gente acha que as pessoas vêm por causa de praia, as pessoas não vêm por causa de praia, as pessoas vêm por causa de cultura. E é um modelo que a gente tem que construir, não é um modelo eleitoral, é um modelo de Brasil de 10, 20, 30, 40 anos de avanço. Então, tem muitas frentes. Vou te dar uma outra frente agora que eu domino bastante, que é essa questão de internet digital. Nós vamos criar a Universidade Federal Digital, que não vai ter burocracia, não precisa de mega, hiper infraestruturas. Hoje o Brasil tem 68 universidades federais, salvo engano, e com facilidade, com investimento pequeno, a gente consegue colocar brasileiros para avançar nisso. Sabe por quê? Porque quando você tem um povo que tem formação e que avançou nos estudos, a gente consegue recuperar isso em faturamento de empresa, a gente consegue recuperar isso em injeção de dinheiro na economia, a gente recupera esse imposto e continua retroalimentando a sociedade nisso. Então, a gente não tem que ficar esperando a abertura de polos físicos. Por quê? Nesse sistema híbrido de governo, tanto físico e digital, a gente tem que posicionar as pessoas. A gente precisa posicionar elas, a gente não precisa burocratizar isso, para você ter uma noção. Enquanto eu preciso de abrir uma sala física, eu posso aumentar o servidor, porque o algoritmo suporta milhões de pessoas. Eu falo que eu entendo, eu faço disso, e sou um dos, no Brasil, aí, que mais tem sucesso nesse assunto. Ensinar de forma digital. Outra coisa que a gente precisa fazer no país, a gente precisa de ter a gente vai ter um ministério
só de desenvolvimento tecnológico, não é para novas tecnologias, é para tecnologia, por exemplo, de startup. A gente tem uma empresa aí que chama Uber. Essa Uber cobra mais de 20%, 25% do trabalhador para ele esfolar o carro dele. Deve ter um pouco mais aí de 2 milhões de pessoas no Uber. Aí você fala, você é empresário, você é contra o Uber? Não, não sou não. Eu sou a favor do governo federal centralizar esse tipo de aplicativo e distribuir essa renda para toda a nação. E cobrar do cara que tem um carro 5%, e não 20 e tantos por cento, porque o cara ele fica trabalhando, no final o carro dele desgasta tudo e ele não avança. Pablo, mas por que isso? É simples. Eu sou investidor de startup. O Brasil perde muito ao focar na receita vinda só de imposto. O Brasil tem que ser um país de produção. O país tem que ser um país que gera caixa com serviço, com produto e principalmente a modalidade que o Brasil é muito atrasado ainda, em acesso. Você tem uma noção? Acesso é o estilo do Netflix. Netflix, antigamente, na ideia inicial, agora já transformou porque viu que dá mais recurso para ele ainda. O acesso é alguém que não produz, vou falar da própria Uber. Ela é a maior empresa de transporte do mundo, não tem carro e faz você conectar. Então, uma pessoa que é um carro, você tem a plataforma e você tem um carro, a plataforma te dá acesso da pessoa que tem o carro com a que quer o transporte. O governo federal tem que assumir isso. Isso é muito barato, isso é cascateamento de solução de renda, e aí todas as 5.570 cidades do Brasil vão entrar nisso, e o dinheiro já não vai ficar esperando emenda, não vai, a gente já divide esse dinheiro para os municípios. Então, onde estiver rodando, tira 5%, ao invés de 20 e tantos por cento, capital não vai embora para o estrangeiro, a gente usa esse dinheiro do serviço aqui para ratear isso com todos os municípios onde tem participação. Então, assim, tem inúmeras ideias. Eu tenho construído um programa de governo e a gente vai bater muito no e-commerce também. Eu vou mostrar para os 40 milhões de brasileiros e o governo federal vai bancar isso. O governo federal vai bancar um e-commerce para cada empresa. Como que vai bancar nisso? Vai bancar no nível estrutural, vai bancar isso na instrução, na persistência, para o brasileiro aprender a vender na internet. E o brasileiro vai começar a vender pela internet para o mundo hispânico, o mundo português em volta da terra, né? A África, principalmente, tem muitos países que falam a língua portuguesa, tem Portugal. Se você olhar todo o processo de colonização de Portugal, você vai achar onde estão os países que falam a língua portuguesa. E, principalmente, vender na língua inglesa, quem já tiver nesse perfil, e o brasileiro vai entrar numa onda nova, onde a gente vai exportar muito, vai ter brasileiros enviados, inclusive pelo governo federal, para mudar para outros países, para fazerem importação de lá, que é o que vai fazer a gente alavancar a nossa balança comercial. Pablo, você também tem projetos para as minorias, como o público LGBT? Para todo mundo. O primeiro projeto que todo mundo vai ouvir sair da minha boca é de liberdade. Se tem uma coisa que não vamos suportar mais no Brasil, é alguém deixar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de crença para trás. O Brasil é um fato, e a gente é um fato consumado de 500 anos, com várias crenças em volta. Então, tudo aquilo que é organização social, seja de menor, médio ou grande porte, vai ter o cuidado do governo federal. O que é essa questão da liberdade? A gente não pode discutir isso. A gente tem que manifestar a liberdade. E a liberdade ela precisa ser manifestada para cada brasileiro. Então, está tendo uma onda de violência, de homicídio. O governo federal vai olhar para isso, e não só o governo federal, mas estadual, com apoio do federal e municipal também, nas 5.570 cidades. Então, em todos os assuntos, o Brasil é um país extenso, o plano de governo aí tem mais de 200 páginas, a gente está escrevendo, tem várias pessoas técnicas, nós vamos entrar em todas as frentes. Em breve eu mesmo vou apresentar, eu vou dar aula mostrando o plano de governo, que na maioria dos casos as pessoas usam esse plano de governo só para não ter problema com o TSE, mas na verdade não executa absolutamente nada. Pablo, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O Pablo, possível presidente, guiaria o povo brasileiro como o Pablo, mentor, guiou as pessoas ao pico do Monte Marins? Como é que seria essa situação? Eu vou guiar o povo brasileiro para o pico do mundo. Nós seremos a nação mais próspera da Terra. Sem precisar de resgate. Olha, a gente já foi resgatado por Jesus. E só uma pessoa vaidosa, só uma pessoa que tem problema com ego,
teria problema com resgate. Quando você precisar, você que é empresário, você vai ter o governo federal te emprestando dinheiro através do BNDES, ao invés de ver o BNDES ajudando outras nações de forma ilícita. Você, sempre que precisar de ajuda, vai ter alguém que vai te ajudar, então você vai olhar para mim e vai olhar alguém que pode te ajudar. Independente de estar no governo ou não. Eu já tenho feito isso. Eu tenho me desgastado nisso. Eu tenho pelo menos 3.000 palestras gratuitas, tenho mais de 400 vídeos gratuitos no YouTube, tenho várias ações, inclusive estou construindo uma cidade na África, antes mesmo de qualquer coisa de querer ser candidato em algum lugar. Nunca tive essa pretensão política. E eu vou te falar, a ajuda vem de lugares onde você nem imagina. Então, nós vamos sim levar o Brasil para o topo do mundo. Eu quero que vocês guardem essa mensagem. Eu não vou ser o Enéas falando meu nome é Pablo, mas eu quero que vocês lembrem do que o Enéas falava, aquele candidato que era o mais inteligente de todos, e vocês, eleitorado brasileiro, ignoraram aquele homem para fazer o quê? Para colocar pessoas populistas que agradam seus ouvidos, mas que não resolveu nenhum problema e não ajudou vocês em absolutamente nada. O governo federal, ele não tem que carregar tudo nas costas, mas ele tem que ser o principal incentivador para as pessoas que não conseguem ajuda. Ele tem que ser aquele que protege quem precisa de ajuda. Ele precisa ser aquele que só dá um empurrão para quem precisa de um empurrão e não atrapalhar quem sabe produzir. É isso que o governo federal tem que fazer. E eu posso falar para vocês, eu estou pronto, eu estou aberto. Podem fazer a pergunta que for. Vocês que estão assistindo essa entrevista, entrem no Instagram lá, Pablo Marcal 1, entrem no YouTube. Eu vou me desgastar para vocês me conhecerem, vou visitar o máximo de cidades possíveis, vou interagir muito com vocês pela internet e vou abrir agora um grande espaço da minha vida. Eu transformei minha vida pública, né? A minha vida privada para uma vida pública agora. Então, mais do que nunca, vocês vão saber tudo, vocês vão saber meus defeitos, a mídia vai ajudar vocês a saber meus defeitos, vai saber minhas qualidades, mas o melhor de tudo, vocês não descobriram, mas eu já vi com os meus olhos aonde que o Brasil vai parar. Nós vamos ser a nação mais próspera da Terra. Pablo, agradeço demais pela entrevista e boa sorte nessa sua caminhada.